Quero aproveitar que esse é um vídeo introdutório e contar um pouquinho sobre mim. Meu nome é Letícia, eu tenho 28 anos. Faz 3 anos que eu moro aqui na Austrália. Eu me mudei pra cá no finalzinho de 2022, vai fazer 3 anos em um mês, mais ou menos. Eu já trabalhei com... Eu tive 2 trabalhos principais aqui na Austrália. Como eu já vim pra cá falando inglês, eu já era professora de inglês no Brasil, isso me facilitou bastante, eu pude escolher um pouquinho mais os trabalhos. Trabalhei como barista no meu primeiro ano e depois eu trabalhei no escritório no meu segundo ano. E agora no terceiro ano eu larguei faz alguns meses o meu trabalho no escritório e eu tenho trabalhado pra mim mesma, eu tenho trabalhado como criadora de conteúdo e também tenho trabalhado como... Na verdade, eu tenho trabalhado como criadora de conteúdo pra mim e pra outras pessoas, né? Às vezes as empresas me pagam pra eu fazer determinada captação ou edição de conteúdos, mas eu tenho focado na criação, que é uma coisa que eu gosto bastante. Eu tô bem feliz de poder fazer isso nesse momento da minha vida. Eu já consegui bastante coisas através desse trabalho, é uma coisa que eu me orgulho muito, assim, e especialmente fazer isso acontecer aqui tem sido muito, muito gratificante. Eu moro aqui na Austrália com o meu marido. Quando eu vim pra cá, na verdade a gente tava namorando e a gente começou a morar junto e faz mais ou menos 1 ano e meio que ele me pediu em casamento e faz uns 6 meses que a gente casou, mais ou menos. Tô meio que arredondando essas datas e a gente ficou noivos aqui, casou aqui, foi muito especial. Eu posso vir falar de detalhes e dos acontecimentos do dia, que foram meio loucura, assim, óbvio, todo mundo tem uma história do dia do casamento, todo mundo tem uma história do dia do pedido, e óbvio que se vocês estiverem dispostos a ouvir, eu fico feliz em contar também. O que eu quero trazer com essa fase da minha vida, com essa fase do canal, assim, de criar esse canal, é diferenças, coisas que você encontra aqui na Austrália, coisas que talvez você queira fazer dentro de um intercâmbio, talvez isso seja possível aqui na Austrália, principalmente porque é o lugar que eu moro hoje, talvez se encontrar futuramente opções, oportunidade de ir para outros lugares, talvez mostrar um pouco desses lugares também, mas hoje eu queria focar aqui. Quando eu estava no Brasil eu não encontrava tanto conteúdo sobre a Austrália e eu também não procurava, pra falar bem a verdade, eu acho que eu seguia 1 ou 2 pessoas que moravam aqui. E era isso, eu não pesquisei, eu vim mais confiando no meu marido e eu acabava consumindo bastante conteúdo de meninas que moravam nos Estados Unidos, de meninas que moravam em outros lugares, mas não tanto aqui da Austrália. Pensando nisso, eu tive a ideia de criar e dividir com vocês um pouquinho como é a Austrália, principalmente através dos meus olhos. Eu sei que hoje pode ser que tenham vários outros criadores, mas eu queria mostrar um pouquinho do meu olhar, das coisas que eu acho legal, das coisas que eu acho maravilhosas, das coisas que não são tão boas. Eu gostaria muito de dividir essas coisas com vocês. Eu acho que é super válido e prepara a gente pra quando a gente chega aqui. Como eu já era professora de inglês e como eu já tinha um contato maior com essas culturas, então pra mim não foi um choque tão grande mudar. Essa mudança pra mim foi bem leve, na verdade, foi bem tranquila. Eu já morava sozinha, já pagava minhas contas, então não foi assim o breakthrough da minha vida. Foi uma coisa bem suave. Eu não posso mentir, eu vim morar com o meu namorado, eu já tinha o suporte dele, então eu tinha o suporte, eu tinha a mentalidade, a maturidade pra fazer isso, não era um passo muito grande, eu já tinha vivido sem os meus pais, eu já tinha pagado as minhas próprias contas, lidado com correr atrás de contas assim mesmo, né, financeiramente, emocionalmente, todo esse tipo de pressão eu já tinha passado no Brasil. Então quando eu vim pra cá foi meio que uma mudança geográfica mesmo, não foi uma mudança tão grande emocional, assim, nos meus vínculos, tal. Obviamente, tem muitas pessoas que eu sinto falta, tem muitas pessoas que eu ainda tenho um contato muito grande no Brasil, mas eu não acho que foi tão ruim quanto às vezes é pra outras pessoas. E talvez tenham coisas que você pode fazer antes de fazer essa grande mudança pra diminuir essa distância, assim, pra talvez se tornar uma mudança um pouco mais suave. Porque eu sei que quando a gente é mais nova, quando a gente não passou por tantas coisas assim, às vezes ela se torna uma coisa muito pesada pra gente. Tava conversando com uma menina esses dias e ela falou... Eu cheguei aqui, eu comecei a ligar chorando pra minha mãe, falando, não, eu quero voltar.
E é uma coisa que eu nunca pensei. Talvez porque eu tive sempre a clareza de que eu queria estar aqui, mas acontece. Acontece com várias pessoas. Quando eu fui pro Brasil e quando eu voltei, foi bem difícil, na verdade. Eu e o meu marido, agora marido, a gente sentiu no coração bastante, assim. Quando eu vim, eu não senti tanto porque eu tava mais empolgada, mas na segunda vez que a gente foi visitar e voltou, foi bem difícil, porque a gente ficou tipo, tá, agora eu sei que tem tudo lá. E eu não sei quando eu vou voltar aqui pro Brasil, porque a gente estava determinado a conseguir a residência até a residência. Quanto tempo isso durasse, e a gente sabia que poderia demorar bastante tempo pra gente ver a nossa família de novo. O que foi pesado, assim. Eu acho que quando eu vim pra cá, eu já tinha uma noção que eu ia visitar eles mais ou menos dentro de um ano. Então eu segurava esse sentimento porque eu sabia que eu ia estar vendo eles logo. Muitas coisas pra vocês, que a Austrália não é só canguru e aranha, tem muitos outros bichos. E é muito legal, assim, eu amo muito a vida que eu tenho aqui. Eu acho que se você quer fazer um intercâmbio, eu super apoio. Demorou muito tempo pra eu fazer esse intercâmbio, então não tenha pressa, no momento certo vai acontecer. E às vezes vai ser muito melhor do que você esperava. Talvez, por exemplo, eu tivesse ido pra outros lugares e não tivesse vindo pra cá. Eu fico vendo hoje, assim, outros países que eu poderia ter ido e que talvez eu não teria gostado tanto quanto eu gosto aqui. Porque eu me vejo muito morando aqui, eu me vejo muito vivendo aqui por mais algum tempo. Vai ser difícil de me tirar daqui. Eu sei que algumas pessoas vêm com uma ideia de que talvez vão ter que arranjar um subemprego, digamos assim. Eu odeio essa palavra porque eu acho que todo emprego é emprego, nenhum emprego é subemprego. Mas talvez empregos que, quando a gente vem não tão preparado, a gente tenha que aceitar e a gente não tem oportunidade de escolha. É totalmente tranquilo você fazer alguma coisa por você estar escolhendo, mas eu acho que quando a gente tira o poder da escolha, a gente se sente mais pesado dentro do coração. A gente fica tipo, nossa, mas eu não queria isso. Nossa, mas eu gostaria de estar fazendo outra coisa. Eu acho que o poder da escolha é um grande fator na nossa satisfação com aquele emprego ou qualquer coisa na vida. Então, se você escolheu, ótimo, vai, seja feliz. Se você quer ter alguma oportunidade de escolha maior, eu fico feliz em dividir as coisas pra vocês se prepararem o quanto antes, o quanto melhor, quanto mais estrutura vocês tiverem pra essa transição ser um pouco mais tranquila. Quais são dicas iniciais que eu faria? Estudar o inglês o máximo possível. Eu, como professora de inglês, não poderia estar falando algo diferente. Estuda o máximo que você puder, tenha a maior bagagem de inglês que você puder. Você vai aprender muita coisa aqui. Vai se comunicar, você saber pedir uma ajuda, você saber comunicar o que você tá sentindo, o que você tá passando, saber. Isso ajuda você a fazer amizades, isso ajuda você a entrar em contato com um maior número de pessoas e não se sentir tão sozinho também. Isso é muito bom, porque quando a gente tá... Imagina, se você só fala uma língua e todo o resto do país que você tá fala uma outra língua, você vai se sentir muito mais isolado. Então, fazer esse esforço de treinar o inglês, talvez, se você puder colocar o seu intercâmbio um pouquinho pra mais distante e guardar um pouco mais de dinheiro, pra quando você chegar aqui você pensar, meu, eu não preciso pegar esse emprego, ou eu não preciso ter um emprego que eu não quero, ou tudo bem, eu vou pegar esse emprego que eu não quero, mas... se eu precisar, eu ainda tenho um dinheirinho guardado, eu posso fazer uma escolha melhor. E porque eu vejo que muitas pessoas vêm pra cá e ficam reféns de determinados empregos ou reféns de determinadas empresas. E isso coloca um peso muito grande no nosso intercâmbio. Talvez você não faça sentido isso pra você hoje, mas quando a gente tá no intercâmbio, tipo, isso pesa bastante, porque é onde a gente passa a maior parte do tempo. A gente às vezes não tem um grupo... uma família dando suporte, ou um grupo de suporte, às vezes aquilo se torna um peso muito grande. Eu tô falando a verdade, assim, eu tive em diversos empregos e eu sei que o peso que tem, às vezes a gente pensa, meu, será que eu tenho que estar fazendo isso? Será que eu tenho que estar aqui? Será que eu tenho... A gente começa a questionar várias outras coisas que talvez não estariam em choque se não fosse uma ou outra escolha. E é por isso que eu falo, o poder de escolha, o poder de você decidir o que você quer pra você é muito, muito importante. E isso determina muito a sua satisfação em várias áreas da sua vida. Então, se você puder, quanto mais escolhas você puder fazer, melhor você vai estar vivendo aqui, mais satisfação você vai estar tendo, mais feliz você vai ser com o seu intercâmbio e várias outras coisas. Eu acho que tô me estendendo, eu vou falar mais sobre preparação e outras coisas em outros vídeos, mas eu espero que esse tenha sido um vídeo legal de introdução pra vocês entenderem um pouquinho sobre
mim, sobre a minha vida e a rotina que eu tenho hoje em dia. Um beijo e até o próximo vídeo.